Pronto. Então, vamos lá, né? Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando agora a nossa última aula, a aula de transportes. Um tema que é um tanto quanto delicado para o Enem, mas devagarzinho a gente consegue, né? Agora a gente está caminhando para entrar em economia, e aqui é o último tópico que a gente tem, antes de entrar na economia em si, mas já começa a dialogar muito, né? É importante vocês prestarem atenção porque algumas informações que serão ditas aqui serão utilizadas na questão da aula de economia, em blocos econômicos, e também quando a gente fala sobre a Ásia. Então, eu peço que quem estiver acompanhando essa aula, caso estiver um pouquinho lento, um pouco de paciência, porque o assunto voltado para transportes é um pouco complicado, às vezes as pessoas ficam um pouco cansadas, mas é um assunto que dialoga muito bem com a geografia econômica. E outra coisa que eu peço é para vocês se antenarem nisso, porque talvez o tema da redação possa ser voltado para transportes, visto que o novo ministro da Infraestrutura tem inaugurado um monte de obras em subsequência no Brasil, e a gente ainda tem algumas em atraso, principalmente no tocante da malha ferroviária e rodoviária. Então eu peço que vocês comecem a se informar sobre esse assunto, porque pode ser um tema de redação. Como todo ano passa uma pista para a gente, esse ano a única pista que a gente está tendo é essa. Então peço que vocês antenem também, pesquisem mais o tema um pouco por fora. Então vamos lá, né? A gente puxa a introdução basicamente dizendo que os meios de transporte correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos para o deslocamento de pessoas e cargas. Então, sempre que a gente está pensando em deslocar pessoa e carga, a gente está pensando em transporte. E nesse contexto todo, o transporte toma uma função estratégica, que é para o desenvolvimento da sociedade. Então, toda sociedade que teve um sucesso, toda civilização, todo império que teve sucesso, eles tinham um sistema de transportes. A gente pega isso com os Incas na América do Sul, que já tinha um sistema de correios nos altiplanos muito eficientes. Os persas fazendo estrada, Roma novamente fazendo estrada, as rotas marítimas. Então, o transporte é fundamental e é estratégico. Aqui eu coloco para vocês os exemplos que eu acabei de falar, navegação, né? Roma, Grécia, Roma, Pérsia, as navegações também. Tudo isso auxiliou, né? Como a gente também tinha visto lá em Recursos, a ferrovia desempenha um papel fundamental no Reino Unido para a Revolução Industrial. Então, deixo destacado aqui para vocês que, ao lado da comunicação, o transporte é um elemento estratégico para qualquer país ou governo. Tanto que a Guerra Civil Americana é decidida nesse contexto, né? O norte tinha umas ferrovias, né? Então, isso também ajudou muito. Aí que eu ponho para vocês, né? O trem, aqui é uma paisagem muito bonita, diga-se de passagem, onde tem o trem da Vale passando, não sei se é em Minas Gerais, mas é uma paisagem muito bonita, deve ser muito legal a gente poder viajar de trem um dia, comendo espetinho de frango empanado, deve ser muito legal. Aqui eu coloco a caravela que trouxe... Não foi bem esse modelo de caravela que os portugueses chegaram, tinham algumas embarcações como essa, mas eles usavam embarcações maiores. E aqui temos a clássica carroça que os norte-americanos usaram na expansão a oeste, que também desempenha uma função muito importante para os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem isso na América do Sul, a gente vai ter isso na Europa e também tem na América do Norte, né? Então, e, claro, na Ásia. Na África também vão ter essas ideias. Então, assim, é muito importante a questão dos transportes. Toda civilização, o povo fez isso, né? Então, o que acontece? A gente falou um pouco do mundo medieval entrando ali na Idade Moderna, né? Porém, no século XX, o setor de transportes tem um aprimoramento. Com a Revolução Industrial, vai vir o trem a vapor, os grandes navios, também a vapores, né? Então, aqui a gente pega o exemplo do Titanic, do Olympique. O Titanic foi parar no fundo do mar. O Olympique virou resto de guerra, mas tudo bem. E
claro, com os avanços também da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a aviação aplicada, que também vai entrar para transporte. No início a gente tem a ideia da aviação para a guerra, mas depois ela evolui para o transporte de pessoas e cargas. Então, tudo isso graças à revolução tecnocientífica, né, que trouxe para a gente uma nova dinâmica, modernizou tudo. Então, a gente até então tinha um mundo muito, muito grande, agora o mundo fica pequeno, porque a gente já tem navios que andam mais rápido que as caravelas, a gente já tem ferrovia, os trens vão cada vez mais rápidos, a gente tem avião, os próprios automóveis também vão ajudar muito nisso. Então, o período para percorrer uma distância no mundo vai mudando muito, vai cada vez reduzindo. Isso é muito importante para o capitalismo e para que a gente possa entender as dinâmicas atuais hoje. Aí aqui eu ponho um mapa clássico que vocês já devem ter visto em algum lugar, por aí, aleatório, no livro, não sei, que tem, me desculpem por esse gráfico em inglês, mas ele estava junto com o mapa, eu não consegui achar o mapa sem o gráfico. Então, aqui a gente tem no mapa, aqui à minha direita, a distância do mundo, né, como foi reduzindo. No início a gente tinha com 1500 a 1840, que quando os portugueses chegaram no Brasil, invasões holandesas, Napoleão, aquela turma inteira das guerras imperialistas, o mundo aqui ainda era muito grande. A velocidade média era 16 km por hora, no caso de carruagens e barcos à vela. Então, assim, 16 km por hora, às vezes de bicicleta a gente faz mais do que isso. Em seguida tem a velocidade média com barcos a vapor e locomotivas, no caso, o transporte ferroviário. Aí a velocidade já melhorou um pouquinho, foi para 60 km, 57 a 60 km. Aí, na década de 50, pós Segunda Guerra Mundial, com a revolução que a guerra trouxe para a questão dos transportes, os barcos ficam mais rápidos, os aviões ficam mais rápidos, a velocidade média já passou para 480 km e 640 km. Então, assim, reduziu mais a distância. E em 1960 tem os jatos de passageiros, os jatos mais modernos, que no caso fazem entre 800 a 1.100 km. Então, foi ficando cada vez menor o mundo, ficou cada vez mais rápido o transporte. E aqui eu coloco, no gráfico aqui à esquerda, tem o tempo de viagem de Edimburgo até Londres. Edimburgo é a capital da Escócia, não é Glasgow. As pessoas tendem a achar que é Glasgow porque, bom, Glasgow é a cidade que mais apareceu em músicas, mas a capital da Escócia é Edimburgo. Então, que a gente tem um tempo de Edimburgo a Glasgow. Aí aqui tem uma linha temporária que indica, né? Quanto mais alto tá, mais demorava. Então, aqui em 1760 demorava pra caramba. Agora, hoje é rapidinho. De automóvel, avião. Então, vamos seguir. Daí, dentro da geografia, que é tão ampla, cria-se a geografia dos transportes, que, no caso, é ligada à circulação de pessoas e informações. E o que acontece? A geografia dos transportes está muito ligada à logística. Por isso que ela vai assumir uma importância muito grande. É a geografia econômica associada à distribuição espacial, por exemplo. Por que as economias se distribuem de tal forma? Eles vão tentar relacionar isso com os transportes, que acaba que se entende que tem uma importância muito grande. Por exemplo, por que as primeiras cidades que se desenvolveram no Brasil foram cidades portuárias? Isso estava ligado aos transportes, é uma recorrência histórica. E atualmente também, assim, as cidades que têm mais estrutura tendem a se desenvolver mais, como a gente viu lá em urbanização. O Sudeste tinha mais estrutura, era mais fácil ir, você desenvolveu mais rápido. Então, a geografia dos transportes está ligada à geografia econômica que investiga essas questões. Então, eles estão sempre em busca disso, né, de padrões de redes, padrões, características de desenvolvimento econômico e territorial em relação à distribuição de recursos naturais disponíveis, concentração populacional em ramos da economia. Então, assim, quando a geografia econômica pensa os transportes, ela está pensando o transporte relacionado a redes de fluxos de pessoas, característica de desenvolvimento econômico e territorial, e a relação da distribuição de recursos naturais disponíveis, concentração populacional em ramos da economia.
Eu falei um pouco rápido, acho que vocês ficaram um pouco perdidos, agora eu acho que dá melhorada, mas eu vou explicar isso para vocês ponto a ponto. Então tá, a geografia dos transportes é associada à geografia econômica a parte da distribuição espacial. Beleza, um ponto. Então temos o padrão de redes de fluxos e de tráfego. Aqui a gente entende fluxo de cargas e de pessoas. Né? Bom, a gente tem um lugar que tem grande fluxo de pessoas e cargas, por exemplo, o centro da cidade. Então, aqui vai se desenvolver uma rede econômica de distribuição espacial. Depois, quando a geografia econômica pensa o transporte, ela pensa a característica de desenvolvimento econômico e territorial em áreas com relação à distribuição de recursos naturais disponíveis, por exemplo. Em regiões de mineração, tende-se a implantar ferrovias, porque as ferrovias conseguem carregar mais carga. Então, esse aqui é só um exemplo. Então, a gente tem a geografia econômica olhando por esse lado. A gente vai com a ferrovia ali porque a gente tem que carregar mais recursos, então sai mais barato. E, por último, a concentração populacional e ramos da economia. Exemplo. Por que Tóquio tem um sistema de trem tão avançado? Xangai, Nova York, Londres? Devido à concentração populacional. Então, o espaço se faz presente na questão da geografia econômica e na questão da geografia dos transportes. Elas são aliadas. Aqui eu coloco para vocês a imagem dos trens modernos, isso aqui é na Suíça, e aqui tem os navios cargueiros, aqui é o porto de Xangai, que é um dos maiores portos do mundo, que você tem um fluxo de cargas muito grande. Então, por que você faz um porto em Xangai? Talvez porque Xangai seja uma cidade interligada. Ser interligada é mais fácil de fazer negócio. Então, olha, eu vou pôr um porto aqui. Então, a geografia econômica vem para explicar isso, vem para explicar o porquê da distribuição dos padrões espaciais, mediante ao porquê que tem transporte em tais lugares não tem. E aqui a gente tem o trem também, né? Na Suíça, para o trânsito de pessoas. Então, é visto um padrão linear na distribuição dos transportes, que leva em consideração a disposição de elementos específicos no espaço. Como eu falei para vocês, a questão do trem com a mineração em Minas Gerais, do trem levando minério em Minas Gerais, presenças de indústrias e grandes centros focais para a circulação de mercadorias. O caso de Xangai, por exemplo, que eu falei, olha, você tem um fluxo de comércio, de comunicação muito grande, então é um bom lugar para fazer negócio. Então, você vai tender a ter um porto ali, porque você vai vender para muita gente. Além da proximidade com a matéria-prima, de maneira que seja mais barato o transporte, por exemplo. Vocês querem transportar cana-de-açúcar para uma usina, então você vai colocar a usina próxima a da onde você tem a cana-de-açúcar para que você tenha um transporte mais barato, mais eficiente para isso. Então, a geografia dos transportes, aqui, se não cai no Enem, só para situar vocês, é um ramo da geografia econômica que está tentando entender como que o homem se relaciona com o fluxo de cargas e pessoas, e por isso ela tem que levar em algumas condições temáticas espaciais. Aí entra matéria-prima, fluxo de pessoas, o território, entre outros, que a gente acabou de dizer aqui. Mas isso aqui é bem introdutório. Agora a gente entra... Não, aqui tem um mapa, à minha esquerda tem o mapa da Europa, e aqui à minha direita tem o mapa de ferrovias da Europa. Percebam que a Europa é bem interligada com a questão de ferrovias, o que auxilia demais o continente europeu, porque nesse contexto a gente tem um fluxo de cargas de pessoas muito grandes, o que favorece as pessoas, por exemplo, nas férias se deslocarem de uma cidade para outra, até mesmo se você tem um negócio em Amsterdã, você consegue mandar esse produto para Lisboa de uma maneira rápida, barata e eficiente. Então, é uma das vantagens econômicas que o continente europeu oferece às suas empresas e também aos seus moradores. Isso aqui foi mais para exemplificar. Agora a gente entra na questão dos modais de transporte. Né? Modal é basicamente uma maneira de transporte. Por exemplo, o tipo de transporte que se usa. Né? Por exemplo, se você está transportando algo em avião, é um modal de transporte aéreo. Modal de transporte hidroviário na água, modal de transporte rodoviário nas estradas. O modal é basicamente meio de transporte. Então, a gente tem aqui, né,
Os modais eu coloquei eles aéreo, tal, ferroviário, rodoviário, mas eles não seguem uma ordem certinha, não tem uma ordem de modais, só tem os tipos mesmo. É que eu comecei por aeronaves, né? Então vamos lá. O que é o transporte aéreo? É o transporte que é realizado por aeronaves. E o transporte aéreo pode ser nacional ou internacional. Você pode mandar produtos dentro do próprio Brasil mesmo, por exemplo, de Belo Horizonte para São Paulo, via aeronaves. O SEDEX fazia isso. O Correio faz isso ainda muito. Assim como se você comprar uma televisão nos Estados Unidos ou no Canadá, ela pode chegar na sua casa também, se você pagar o frete mais rápido, ela provavelmente vai chegar de avião. E também, claro, para aviação. Por exemplo, você quer ir para passar férias em Orlando, por exemplo. Você vai de avião, chega lá rapidinho. Ou você quer passar férias na Bahia, você vai de avião e chega rapidinho também. Então, quando a gente pensa em modal de transporte aéreo, é um modal realizado por aeronaves e ele pode ser nacional ou internacional. Então, a gente vai ter transporte de cargas e pessoas tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Qual que é a vantagem do modal de transporte aéreo? O produto chega mais rápido. Para quem está comprando, chega mais rápido. Qual que é a desvantagem? Geralmente, quando você opta por comprar algum produto ou por vender algum produto e esse produto vai ter que passar por transporte aéreo, ele tende a custar mais dinheiro. E também você não pode colocar o peso do mundo no avião, porque o avião depende de algumas características da física para poder voar. Então, olha, não dá para transportar soja no avião. Mas eletrodomésticos de pequeno porte, televisão, celular, não, geladeira não, notebook, fones de ouvido, dependendo da empresa que você comprar, para a velocidade que você quer que chegue, isso vem de avião. E aqui eu coloco para você, né? É um modal de transporte que tem como necessidade a rápida entrega e pequeno porte. Então, é coisa rápida e pequena para entregar logo. Aí que eu coloco para vocês a FedEx. Quem já assistiu Náufrago sabe muito bem que ele tá voando no avião da FedEx, o avião cai, tem a bola que chama Wilson. Recomendo que vocês assistam esse filme muito maravilhoso. E aqui a gente tem a Fly Emirates, que você deve ter visto na camisa de algum time por aí. A Fly Emirates é a maior companhia aérea do mundo, se eu não me engano. Se não é, já foi a maior companhia aérea do mundo. Só que as pessoas acham que a Fly Emirates só transporta pessoas, mas não. A Fly Emirates também tem um sistema de transporte de cargas. A FedEx não, a FedEx é exclusivamente carga. Então vamos lá, né? Agora a gente tem o tipo de transporte, o modal de transporte rodoviário, que é formado geralmente por dutos, que são, no caso, canos gigantes, ou tubos que transportam líquidos a longas distâncias. Como que isso é feito? A gente está extraindo, por exemplo, petróleo em um determinado local e quer mandar para uma refinaria. Às vezes vai ficar muito caro mandar o petróleo bruto, por exemplo, via caminhão ou via ferrovia. Às vezes não tem ferrovia, às vezes não tem transporte sobre as águas, né? Transporte hidroviário. Então você instala um duto, um tubo que vai transportar esse petróleo a longa distância. Porém, tem um pequeno detalhe. É um transporte que é caro e outro problema é que, geralmente, quando um duto rompe, a gente tem um impacto ambiental muito grande. Geralmente, também, o que você vai transportar nesse duto, se for minério de ferro, você vai precisar de muita água. Então, o impacto ambiental é ainda maior, porque você está tirando água e isso pode romper e você pode causar um problema maior ainda. Mas, por exemplo, para óleo também tem esse risco, mas você não precisa de água para transportar óleo, pelo menos eu acho. Eu sei que no mineroduto precisa de água. Mas aí você quer transportar gasolina, gás, você manda no duto. Acontece que ele tem uma vantagem. Claro, você pode mandar muita coisa, o custo, mesmo que alto, apresenta uma eficiência muito grande. Você tem simplificação na carga e na descarga, que também é um pouco complicado, dependendo do que você está levando para descarregar, um pouco tenso. Mas aqui é o mineroduto. Acontece, gente, que fala aqui da questão do roubo, né?
O roubo é bem complicado mesmo você roubar esse duto. Mas é interessante depois vocês pesquisem. No México, eles roubam muita gasolina em duto. No México, nos Estados Unidos, em algumas regiões, eles roubam muita gasolina em duto. Tanto que é uma prática que é até engraçada. Tem até o santinho que rouba gasolina. Eu esqueci de pôr a imagem aqui, mas depois vocês me cobrem, quem tiver vendo, que eu coloco para vocês. E aqui eu coloco para vocês também o mineroduto que leva o minério do Rio de Janeiro até o Espírito Santo. Não, é até o Rio de Janeiro, né? Minas e Rio de Janeiro. No caso, para o transporte de minério, ele acaba sendo eficiente, porque se você fosse transportar o minério, às vezes, de caminhão, o custo seria muito alto. Mas aí, claro, tem os impactos ambientais e tudo mais. Em seguida, temos o transporte ferroviário. O modal de transporte ferroviário. A gente já viu avião, duto, agora vamos ver os trem. Nada mais mineiro que um trem. Que trem é esse, né? Que trem que é esse modal de transporte ferroviário? Então, vamos lá, né? É o transporte que é conduzido sobre trens que andam sobre linha de ferro. Ah, vá, né? Você fala assim, pô, professor, isso aí a gente sabe. Ferroviária é sobre linha de ferro. Enfim, mas é o transporte sobre trens que é usado desde a Revolução Industrial, é o que vai dar vantagem no capitalismo para a Inglaterra, o que vai fazer os Estados Unidos, de certa forma, o Norte vencer a Guerra Civil sobre o Sul. Não vai fazer vencer, mas vai dar uma ajuda muito grande. Qual que é a vantagem do transporte ferroviário? Você pode descarregar carga pra caramba, sem preocupação. Não tem risco de acidentes. O custo geralmente é muito baixo. E você pode levar o que você bem. Gente, quando eu pegava metrô na estação, quando eu pegava metrô, quando eu pego metrô também, mas isso mais um pouco recorrente no passado, quando eu voltava da faculdade de metrô na sexta-feira à noite, uma coisa que era interessante é que na estação Gameleira tinha um ponto que era bem interessante, que era o seguinte: dava para ver o trem que da VL, da Vale, levando aquele monte de vagão com minério de ferro. Então a gente percebe que, olha, o transporte ferroviário para carregar muita coisa, ele é bom. Então, e também ajuda porque é mais ecologicamente correto. Que caminhão pula pra caramba. Então, isso também, o transporte ferroviário também apresenta essa pequena importância, né? Você não está poluindo tanto. Você pode transportar muita coisa, longa distância, você não enche a estrada de caminhão, para quem quer viajar com a família também fica bem mais seguro, o trânsito fica mais leve. Qual que é o problema do transporte ferroviário? Geralmente, falta infraestrutura, e o trem não consegue andar na estrada, né? Então, assim, o contra do transporte ferroviário é isso. Você tem que ter estrutura, o Estado tem que fornecer estrutura, e em muitos casos não fornece, ou quando fornece é para uma área bem específica. Então, acaba que muitos países ainda não utilizam dele. O Brasil utiliza também bem pouco, dicas de passagem. Aí que eu coloco para vocês o trem cheio de vagões de minério de ferro. E aqui o trem de passageiros, que também tem aqui em Minas Gerais, que é até interessante a viagem para o Espírito Santo. Pelo menos foi o que me contaram. Então, vamos lá, né? Modal de transporte hidroviário. Também chamado de aquaviário, marítimo, naval, é o que a gente carrega sobre as águas, vai ser transporte hidroviário. Pode ser por rio, oceano, maré, o que tiver que vai água é transporte hidroviário. Qual que é a vantagem do transporte hidroviário? É um pouco parecido com o ferroviário. Você vai levar muita carga em longa distância, em baixo custo. Só tem um problema. Demora um pouco para chegar. Mas é mais barato. Então, depende do que você quer levar. Por exemplo, quando você comprar alguma coisa no AliExpress ou no Wish, demora a chegar porque tá vindo de navio. Quando demora a chegar, então. É um pouco complicado, mas é porque tá vindo muita coisa também. Então, a gente tem o transporte hidroviário. Essa questão, né? A gente pode carregar muita coisa em longa distância por um baixo custo.
principalmente coisas que precisam ser entregues em outro continente. A desvantagem é a demora, você tem que ter rota apropriada, e você tem que estar ciente que, olha, às vezes você vai atrasar porque você vai pegar uma tempestade marítima muito forte, você tem que mudar a rota, porque você não pode pôr a tripulação em risco. Por que é muito usado no transporte de continentes entre continentes? Porque algumas coisas não dá para levar em avião. E a gente ainda não criou uma ferrovia que pelo menos passe em cima do Oceano Atlântico ou do Oceano Pacífico. Ainda não, quem sabe em 2200 e alguma coisa, sei lá, né? Do jeito que o mundo tá andando para trás também é capaz nem isso. Mas está ficando registrado na história do YouTube que eu já falei desse daí. Então, temos essa questão, né, do transporte rodoviário. Pode ser usado tanto para carregar muitas cargas para outros continentes, é barato. Porém, você está sujeito a que sua entrega demore, porque, bom, você está ligado a intemperidades, né? Como eu falei, pode ter uma tempestade assim que tem que mudar o caminho. E vai demorar a chegar. É aí que eu coloco para vocês os navios ingleses que, ao ajudar a Inglaterra a se alavancar no capitalismo, né? A marinha inglesa muito eficiente. Parece a bandeira da França, mas esse aqui é um navio inglês. E aqui eu coloco para vocês o navio da Marés, mas sei lá como é que pronuncia esse negócio. Mas eu sei que esses caras aqui estão entregando tudo que está vindo da Ásia no Brasil. Se pegar a foto do Porto Santo, só tem navio deles. Você vê container deles para tudo que é lado. Então, assim, é um transporte que é usado desde o princípio, desde os fenícios, os gregos usavam transporte marítimo também, assim, para fazer as primeiras colônias gregas, Sardenha não, Siracusa, depois Marsella, todos eram colônias gregas, já utilizavam o mar para poder velejar não, né? Navegar para essas regiões com as ferrinhas que eles tinham. Depois, assim, o tempo evolui, você tem as caravelas, depois você tem esses navios ingleses que eram pouco não, né? Muito melhores que as caravelas, usados para guerra, usados para transporte. Até que a gente chegou nesse negócio aqui que leva uma pancada de container, né? Com tudo e qualquer coisa. Agora vamos ao transporte rodoviário. Transporte rodoviário é aquele que utiliza de automóveis e de estradas para transportar, estradas e rodovias, para transportar as cargas. Qual que é a vantagem do transporte rodoviário? Flexibilidade do trajeto e rapidez. E você pode transportar qualquer coisa também sobre estrada. Às vezes vai demorar um pouco para chegar, mas é bem mais rápido do que, por exemplo, de navio de trem. Tanto que aquelas hélices de parque de energia eólica é transportada em estradas. Vocês já viram uns caminhões tipo, gigantescos levando uma hélice de... Essa câmera abre demais, vocês vão ver. Levando uma hélice de moinho eólico, eles transportam isso de caminhão, porque, olha, é mais rápido que você levar de trem, por exemplo. Não tem estrutura, não dá para levar no avião, não dá para levar no navio, então, assim, você vai para a estrada. Qual que é a desvantagem? A gente viu que a vantagem, então, do transporte rodoviário é flexibilidade no trajeto, você tem uma rapidez na entrega, você pode transportar qualquer coisa. Qual que é a desvantagem? A desvantagem do transporte rodoviário é perigo de roubo. Você depende do ritmo de trânsito. Você polui pra caramba com queima de combustível. A entrega pode demorar também, porque depende do trânsito. Às vezes, poxa, você está esperando... Isso acontece muito, por exemplo. Eles plantam banana na Jaíba. No norte de Minas mesmo. Essa banana tem que chegar no Rio de Janeiro. Porém, o que acontece? Essa banana tem um tempo. O cara tem que sair de caminhão no norte de Minas para chegar no Rio de Janeiro com a banana. Daí entra a jogada. É rápido, mas, por exemplo, se tiver obra na pista, vai atrasar. A banana tem um tempo para amadurecer, o cara perde a carga. Então, o transporte rodoviário também tem esse pequeno detalhe. Você fica sujeito ao ritmo de trânsito, a algumas sazonalidades da rodovia, você tem um risco de acidente muito alto. E é o que você polui muito com queima de combustível, né? A vantagem você pode usar ele para transportar qualquer coisa, né? Pequena, carga, grande, carga. Você pode usar carro, caminhão, automóveis, ônibus, enfim.
Aí aqui eu coloco para vocês o Ategão cheio de batata, caminhão qualificado, bonito pra caramba. Mas aqui é um cara que transporta batatas, né? E aqui eu coloco para vocês um busão, que também é muito famoso. Todo mundo acho que já andou de ônibus pelo menos uma vez na vida. Não de 2 andares, mas pelo menos em um ônibus de viagem, com a excursão da escola. Então, assim, é um transporte que no Brasil é muito utilizado. Então, tá tranquilo, eu espero que eu não esteja falando rápido demais. Eu espero que eu não esteja falando rápido demais. E agora que a gente viu o que é um modal, modal é um meio de transporte, a gente já viu os modais, rodoviários, ferroviários, hidroviários, ferroviários, rodoviários, né? Se faltou algum, me lembrem. Se eu repetir dois, também me avisem. Costumo esquecer, tá muito recente. O que é o multimodal? O transporte multimodal é um transporte que a gente vai utilizar 2 ou mais modais para transportar a mercadoria da sua origem até o destino final. Aqui eu coloco para vocês algumas informações mais técnicas, mas por aí vocês não precisam olhar isso aqui. Então, vocês têm que gravar o seguinte: multimodal. Eu uso 2 tipos de transportes diferentes para poder mandar a mercadoria até o meu destino. Um exemplo de multimodal. Commodity, né, que eu coloquei aqui embaixo. Em nosso país, a modalidade é constantemente utilizada para o transporte de commodities, que são produtos de origem primária, como café, arroz, soja, etc. Como que é isso? A gente vende a soja para a China, para a Índia, para a Europa. Beleza. Como que a gente vai fazer essa soja chegar até o oceano, até o Porto de Santos? Não tem ferrovia que dá para levar tudo isso. Não tem como o navio ir lá pegar. Então você tem o transporte rodoviário, que pega a soja no Mato Grosso e vai levar até o Porto de Santos. No Porto de Santos, essa soja é embarcada no navio e esse navio vai até o destino final, seja na China, seja na Índia, seja na Europa. Então aqui se caracteriza um transporte multimodal. E outra coisa que é importante para vocês, multimodal desse transporte, né? A gente pode levar 2 ou mais meios de transporte. Outro exemplo é você comprou alguma coisa pelos Correios. Não, você comprou na Netshoes. Você comprou alguma coisa na Netshoes. Aí esse produto que você comprou na Netshoes é para entregar rápido. Ele vai chegar de avião de São Paulo até o pátio da Netshoes em Minas Gerais de avião. O cara põe na van, no caminhão, leva para o aeroporto. No aeroporto embarca esse produto no avião. Esse produto chega na central aqui em Minas Gerais. E dessa central o cara vai sair de van e vai levar na sua casa. Aqui se caracterizou também um transporte multimodal. Mas para esse tipo de trajeto ele não é tão utilizado. Eu vou falar para vocês qual transporte que eles usam, mas também vai usar mais de 2. Mas essa questão do transporte multimodal é relacionado com a nota. Por exemplo, voltou? Eu parei aonde? Um segundo, gente. Eu parei em qual tópico? Me fala aqui. Tô Alguns falando. segundos atrás.
Não, beleza. Pode começar de novo. Multimodal. Você pausou a gravação? Não, tô falando. Pode falar. Pode continuar. Problemas técnicos. Então, a gente tem o transporte multimodal. Meu fone pocou, galera. Então, estava conversando com minha assistente, ela falou comigo que meu fone pocou. Então, a gente tem o transporte multimodal. Eu não sei aonde pocou, mas eu vou explicar para vocês multimodal de novo. Se tiver, vocês dão um pulinho aí. Transporte multimodal, quando a gente utiliza um ou mais modais, mais meios de transporte para levar a carga até o destino final. Como eu falei para vocês, a commodity. Uma nota fiscal só, sai com o caminhão, entrega no porto, o cara do porto entrega, o cara do navio entrega lá para quem comprou. Seja na China, seja na Europa, seja na Índia. Aí que eu coloco para vocês é o cara da FedEx também, o exemplo que eu dei da... não, esse aqui tá melhor, o exemplo da soja. Né? Aqui tem menos correios. Mas o exemplo da soja é melhor para isso. Intermodalidade. Não, é o exemplo que eu falei, esses dois aqui também servem para multimodais. É porque, gente, o que acontece? Intermodais e multimodais é muito parecido, é um ou mais meios de transporte. Porém, o que muda mesmo é a questão jurídica de nota fiscal. Por exemplo, na intermodalidade, cada transporte emite um documento próprio. Por exemplo, o cara do navio tem um documento que é do navio, o cara do carro tem um documento que é do carro, o cara do avião tem um documento que é do avião. Enquanto na multimodalidade é um documento só para tudo. Aí que eu coloco para vocês o desenho esquemático, né? Os dois trabalham com mais de um modal, porém na multimodalidade eles utilizam somente um documento, enquanto na intermodalidade os documentos é independente. E aqui na intermodalidade a responsabilidade da carga de quem está embarcando, então quem colocou que tem responsabilidade. Quem está com documento independente, se acontecer alguma coisa com aquela pessoa em específico, ela tem responsabilidade. Enquanto na multimodalidade, se der algum problema ao longo do caminho inteiro, a empresa tem responsabilidade. É basicamente isso. Né? Não precisamos se preocupar tanto com isso. É mais uma questão técnica mesmo. Matriz de transporte no Brasil. Como é que funciona, né, o Brasilzão da massa? Como é que a gente transporta pessoas e cargas nesse país maravilhoso? A gente utiliza o rodoviário, transporte rodoviário. Utilizamos muito pouco o transporte ferroviário, alguma coisa de cabotagem, no caso, cabotagem, transporte hidroviário, é um modal hidroviário, um modal de transporte marítimo. Usamos um pouquinho de mineroduto e quase nada de... Não, peraí, gente, perdão. Vamos do começo, eu confundi cabotagem, que também é um transporte hidroviário, com hidroviário. Cabotagem é pelo mar. Quando você sai por exemplo, quando você sai do Ceará para chegar em São Paulo, mas aí você vai fazer escala na Bahia, no Rio de Janeiro e, chegou em São Paulo. Você está fazendo navegação de cabotagem. Também é um transporte hidroviário. Também é um modal de transporte marítimo, no caso. Né? Mas o ponto aqui é o quê? O Brasil utiliza muito transporte rodoviário e usamos muito pouco da ferrovia. Éramos para ser um país que utiliza mais ferrovia. A gente tem as condições geográficas para usar ferrovia, mas por alguns motivos que estão enraizados no passado brasileiro de mais de 50 anos, a gente fez a escolha errada. Mas nunca é tarde, vamos tentar arrumar isso o mais rápido possível, né? Cabe a nós pedir essa mudança. Qual que é o problema da nossa matriz? O transporte é muito caro, a gente polui muito e a gente fica a mercê, por exemplo, de relações de risco nas estradas. Em consequência disso, a carga é mais cara, porque a gente tem que valorizar quem está transportando. Tem um alto risco de acidentes, então o transporte rodoviário tende a ser um transporte mais caro, por tudo que a gente falou aí em cima, do custo de manter uma frota e tudo mais, mas também tem um lado humano, né? Tem um motorista que está assumindo riscos ali, então acaba que também é um problema, né? Porque a gente está colocando a vida de pessoas em risco, a gente está poluindo muito, e no Brasil falta isso tudo até para a estrada.
Deveríamos usar ferrovias porque a gente tem todos os aparatos para isso, os aparatos geográficos para isso, mas não usamos. Questões políticas, como sempre. Aí aqui entra o caso do Japão, né? O Japão também utiliza muito transporte rodoviário e utiliza muita cabotagem. Mas a gente tem que tentar entender o que aqui. O Japão é uma ilha, então ele tem que usar cabotagem. Você sai da Ilha Norte lá em cima para poder ir lá embaixo, né? Não sei o nome das ilhas, eu sei que tem um ponto de arquipélago assim, muito bonito. Mas enfim, você sai de uma cidade, por exemplo, você sai de Nagasaki para ir em Fukushima e, sei lá, imagine que cada uma está em uma ilha, bom, né? Faz um frete aí pelo mar. No Japão se utiliza pouca ferrovia porque justamente é um conjunto de ilhas, tem muito terremoto, o país é pequeno, então assim, lá para eles realmente não é interessante usar ferrovia. Os trens que eles usam nas cidades, devem ter visto em filmes, é mais para cidades mesmo, não transportam muita carga e pessoas de uma ilha para outra. Então eles têm que usar estrada. Na União Europeia, aquele conjunto do continente todo europeu, utilizam muita estrada também. Em contrapartida, também utilizam bastante ferrovia, né? Mas você pensa assim, mas o Brasil tem 21, a União Europeia tem 11. Mas a União Europeia é um conjunto de países, então assim, dá para entender porque o número deles é tão baixo, embora eles tenham tanta ferrovia, né? Porque é um conjunto de países. Utilizam também muita cabotagem, porque o continente europeu é pequeno, então assim, você pode ir pelo mar Mediterrâneo, que é de boa. Utilizam um pouco também de hidrovias pelos rios navegáveis dentro do continente e alguma parcela de duto, né? Estados Unidos usa muita ferrovia, usa muita rodovia, a gente já viu em filme, cabotagem para eles não é tão interessante, mas utilizam também. Usa muito duto e utiliza muito hidrovia, porque, bom, eles têm alguns rios muito grandes, navegáveis, então, justo usar. Aí a gente tem a China, que bom, usa muito hidrovia, a gente tem os rios muito grandes na China, o Yangtze, por exemplo, que lá em geologia, os primeiros tópicos que eu recomendei para vocês, um documentário, não sei se vocês virem sobre a China, mas depois pesquisem a Jornada da Vida Rio Yangtze, que vocês vão ver. Então, assim, a China tem rios navegáveis, então eles utilizam disso, né? Utilizam um pouco de duto, usam muita cabotagem também, né? Aquela costa no oriente da China, próximo ao Japão ali, aquela região da China também. Utilizam muita navegação de cabotagem. Utilizam uma parcela considerável de ferrovia e também utilizam rodovias. Então, na China, a gente vê que a matriz é bem diversificada, não tem uma discrepância muito grande. A Austrália, aqui tem uma discrepância, quase para o Brasil. A Austrália usa muita ferrovia, mas, gente, faz sentido. A Austrália é uma ilha gigante. Então, bom, precisamos fazer uma coisa de um lugar para o outro. O transporte na Austrália sai muito caro e sai com muito risco. Por exemplo, se um caminhão estraga no meio do continente australiano. No meio do continente não, no meio daquela ilha conhecida como Austrália. Tem problemas, é uma ilha muito grande. Se parou lá no meio daquele deserto, do Outlander, o deserto, a gente tem problemas. Né? Então, a Austrália opta por um transporte ferroviário. Também utiliza muita cabotagem pelo fato de ser uma ilha, duto e rodovia. E por último, o Canadá, que utiliza desses é o que utiliza a menor parcela de rodovias. Eu não sei explicar para vocês o motivo disso. Talvez porque o Canadá é um país que tem é pouco habitado em relação aos daqui para cá, aos outros, né? E utiliza algum pouquinho de cabotagem entre as ilhas. Utiliza hidrovia, porque eles também têm uma parcela considerável de rios navegáveis. Aí você fala assim, mas professor, por que o Canadá utiliza muito duto? Porque o Canadá tem muito recurso natural, então, bom, eles têm que vender isso para alguém, então transporta por duto. Mais fácil, mais rápido e, no caso deles, até mais barato. Só tem um problema ambiental. Isso aí é história para depois. Como que é a matriz de carga no Brasil? Bom, a gente tem o transporte ferroviário, uma parcela considerável, o transporte rodoviário, uma grande parcela, aquaviário e outros, que entra duto, aviação, bem pouco, mas é basicamente rodovias em uma parcela muito grande, depois em ferrovias em uma parcela pequena, não tão considerável assim, mas pequena, mas também não é tão grande, mas também não é tão pequena, enfim. Tem o transporte aquaviário,
e outros. Aí, em seguida, a gente tem o transporte de cargas, como deveria ser, né? A matriz de transporte equilibrado. É bem semelhante o transporte rodoviário com o transporte ferroviário, utilizar mais o transporte aquaviário e os outros a gente restrita. Qual que é a temática aqui? Quando a gente tem uma matriz de transporte equilibrada, a gente polui menos e o transporte sai mais barato. Todo mundo sai ganhando. Agora a gente tem o transporte de informações. O que é isso? Os meios de comunicação. É quando a gente tenta comunicação com outros indivíduos, né? Então, assim, como que esse transporte de informação se faz? Como que a gente transporta a informação? Por exemplo, hoje utilizamos da questão da internet. O celular, o Zipzor, o Facebook, o Instagram, enfim. O e-mail, o Zoom. Utilizamos hoje a internet para ter informação mesmo. Não quer dizer que nem sempre foi assim. Mas, claro, com o passar dos anos, a informação foi cada vez mais rápida. Atualmente, existem dois tipos de meio de comunicação. A gente tem o meio de comunicação individual, que no caso é a ferramenta que possibilita um contato interpessoal e disseminação de informações entre uma pessoa e outra, por exemplo, o WhatsApp. Quando você está conversando com alguém, é uma ferramenta individual, é interpessoal o contato. É você e a pessoa que você conversa, ou você e um grupo, por exemplo. Ou quando você manda uma carta para alguém, você é a pessoa que está nessa carta. Aí que eu coloco para vocês a plataforma de mensagem instantânea e bate-papo. Temos os meios de comunicação em massa, esse aqui é o que uma pessoa fala e chega para todas as pessoas. Então, leia-se YouTube, rádio, televisão, a internet nos veículos de informação. Que eu coloco para vocês um gráfico é qual das opções você considera ser a principal origem do seu consumo de notícias online. As pessoas responderam majoritariamente redes sociais, aplicativos de mensagem. Então, hoje a comunicação dessa forma em massa se dá por redes sociais e grupos de mensagem e aplicativos de mensagens. Em seguida, as pessoas falaram: olha, eu vi mecanismo de pesquisa, o Google, Yahoo, etc. Depois temos diretamente em sites e veículos tradicionais de imprensa, uma parcela já bem pouca, né, 10%. Outros acessam por links, 9%. Agregadores, Reddit, Flipboard, etc., 8%. Diretamente em sites de veículo de imprensa, aí o número é menor, 4,6%. Qual que é o problema disso aqui hoje? Apresenta a vantagem, apresenta o problema. Bom, a vantagem é que a comunicação é mais eficiente, chega para todos, mais democrática. A desvantagem: notícias falsas propiciam bem mais rápido, graças às redes sociais e alguns mecanismos de pesquisa, e aí a gente tem a potencialização de fake news. Em contrapartida, porque nem tudo é ruim, as pessoas conseguem ter acesso a mais informações. A gente consegue, por exemplo, saber o que está acontecendo com todo mundo. Coisa que anos atrás a gente não sabia, por exemplo. Quando sai o resultado da eleição nos Estados Unidos, a gente vai saber instantaneamente. Você não vai precisar dormir um dia antes da eleição para poder esperar no Jornal Nacional. Não vai ter isso. Na hora que sair, você vai ter uma notificação do celular ou você vai ver em alguma rede social. Aí que eu coloquei, né, que ao longo dos anos, os meios de comunicação se transformam para atender às demandas. Então, assim, a comunicação sempre tenta ficar mais rápida para a sociedade, né? Então, o que a gente coloca, né? Vai encurtando assim como nos transportes o tempo e o espaço foram encurtando, na comunicação também, ficando cada vez mais rápido, cada vez mais instantâneo. Antes era uma carta, demorava meses. Hoje você manda um episódios, a pessoa e seu colega te responde na hora, por exemplo. Aqui a gente tinha um livro, a carta, a datilografia, isso que eu não sei o que é, esse aqui também não. Depois veio a televisão, o livro também continuou, a impressora. Pelo menos eu acho que é uma impressora. Aí foi passando ao longo dos anos o fax, os primeiros computadores na década de 80.
Depois tivemos os notebooks, os primeiros celulares, os primeiros smartphones, os telefones. Em 2000 a gente tem o avanço do e-mail, o celular já tijolão, o grande MSN, o Skype, o Motorola aqui que levantava a labinha para cima. E de 2005 para cá a gente já tem o MP3, os smartphones, o iPhone, a webcam e os celulares e o smartphone também. Então a comunicação com o passar dos anos vai ficando cada vez mais rápida e mais efetiva e as pessoas conseguem se comunicar de maneira mais rápida e mais efetiva. A comunicação é um traço humano. Escrita não é invenção, não é invenção, não digo assim. A escrita é uma tecnologia que a sociedade, que a humanidade vem aprimorando ao longo dos anos. As pessoas às vezes não pensam nisso, mas escrita é uma tecnologia que a gente desenvolveu que ao longo dos anos a gente aprimora cada vez mais. Aprimoramos a escrita para cartas, depois aprimoramos a escrita para o e-mail, para o livro, para os smartphones, e cada vez mais ficando mais rápida essa tecnologia, mais eficiente, mais aprimorada. Aqui novamente um gráfico parecido com aquele que a gente olhou aqui em cima, né? O que a gente usa para se manter informado? Perguntaram as pessoas, aí a maioria respondeu internet. Uma parcela já bem pouca, 24% televisão. Jornal, revista e outros, um número bem a gente não consegue nem ver. Então, basicamente, as pessoas se comunicam pela internet, bem pouco pela televisão, jornal, então, muito menos, e revista, então, meio que piorou. E outros, enfim. Comunicação hoje é tudo online. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia. Desculpa o imprevisto do fone. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. É isso. Obrigado. Boa noite a todos.